Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a nossa série intitulada de Fundamentos para a Educação Musical. A proposta desse quadro é criarmos reflexões rápidas acerca de diversos conteúdos ligados à educação musical, bem conectado, bem direcionado com a nossa prática pedagógica do dia a dia na educação básica. Tá bom? Se inscrevam no canal para ter acesso às novas produções que estamos elaborando todos os meses aqui e ajudar a gente na divulgação desse nosso projeto socioeducativo Vila Feliz. Pessoal, tem um elemento que eu tenho visto com uma certa frequência ser debatido no nosso meio de professores de música na educação básica, que são algumas dúvidas, alguns questionamentos sobre o conteúdo da aula de música, sobre a prática da aula de música na sala de aula, na educação básica, nas diferentes etapas da educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental 1, no 2, no ensino médio. E tenho visto também que é uma preocupação nossa organizar esse conteúdo, organizar essa aula de música. E aí eu pensei em falar um pouquinho sobre um elemento que é super importante para a prática pedagógica, para a organização do trabalho docente, que é o planejamento, o plano de curso e o plano de aula, certo? Então a gente vai se debruçar um pouquinho sobre esses três aspectos, mas fazendo uma ligação com os elementos práticos e específicos da aula de música, ok? Bom, aliado a esses conteúdos, esses aspectos mais técnicos sobre essa diferença, sobre o que é esse planejamento, o que é esse plano de curso, esse plano de aula, a reflexão no campo mais filosófico acerca dessas bases ou dessa epistemologia, desses fundamentos que por detrás ou que amparam um planejamento, um plano de curso ou um plano de aula, vocês podem encontrar em outro vídeo aqui do nosso canal, intitulado de Reflexões sobre a Educação Musical, que é um vídeo em que eu tomo como referência um filme baseado em fatos reais, que teve Lázaro Ramos como o personagem principal, né, que era um violinista que ia dar aula de música na escola pública, que é o filme Tudo que Aprendemos Juntos. Então, é importante atrelar essa série de vídeos que vamos fazer sobre planejamento, sobre o conteúdo da aula de música, plano de curso e plano de aula. É bom atrelar a esse outro vídeo do nosso canal, que ali eu vou falar um pouco mais sobre as questões filosóficas e fundamentos, bem no campo epistemológico, das concepções epistemológicas que estão ali amparando e fundamentando determinada prática. Contudo, antes disso, independente de você acessar esse vídeo ou não, é importante eu demarcar que o lugar, a posição pedagógica que eu tomo, que eu tenho utilizado aqui nas nossas produções aqui do nosso canal e que vai servir de base para a gente pensar esse planejamento, esse plano de curso, esse plano de aula, é a pedagogia que a gente classifica como pedagogia contra-hegemônica, uma pedagogia de tendência progressista, libertadora, onde a gente vai na direção contrária daquela pedagogia tradicional de moldes neoliberais. Também eu estou falando disso ao longo de outros conteúdos, de outros vídeos aqui do canal, tá certo? Mas lá no vídeo, reflexões sobre a educação musical, isso fica melhor explicado, melhor estampado, tá bom? Bom, antes de eu chegar na parte do conteúdo, porque isso é uma coisa que até hoje ainda me toma muita reflexão e que eu ainda vejo muito nos encontros de professores, isso ficar assim, um pouco diluído ou um pouco assim muito amplo, muito diversificado, o que por um lado é bom, mas por outro também essa pulverização vai terminar levando a prática pedagógica da aula de música para diversas direções e algumas delas não tão legais. Vamos falar da ideia, vamos compreender melhor o que seria planejamento, plano de curso e plano de aula, tá bom? Pensemos que quando a gente vai fazer
qualquer tipo de atividade do nosso dia a dia, quando a gente vai, por exemplo, organizar uma festa, tá? Algo que ainda vai acontecer, ou quando a gente vai organizar uma viagem, certo? Uma atividade futura que ainda vamos executar aqui para frente, daqui a algum tempo, e a gente planeja esse evento. Senta antes, faz um cálculo, faz um orçamento, organiza roteiro, organiza os materiais que a gente vai utilizar para fazer determinado empreendimento. E no intuito de que a gente possa se cercar da melhor maneira possível de todos e quaisquer imprevistos que eventualmente aconteçam no caminho. Isso nós estamos fazendo um planejamento, certo? Planejamento da viagem, o planejamento da nossa festa. E não é diferente na prática pedagógica, no ambiente da escola. Fazer um planejamento significa a gente fazer uma organização do nosso trabalho pedagógico, da nossa atividade docente. É pensar antecipadamente o que nós vamos ou pretendemos executar na prática. Sem perder de vista que planejamento não deve ser algo fixo e acabado. Porque um planejamento, por mais que a gente tente se cercar e se proteger de imprevistos, de entraves que possam acontecer no caminho, eles vão acontecer, tá? Uma aula, um processo pedagógico, ele é tão diversificado e até mesmo imprevisível por conta de diversas questões que implicam, que afetam o nosso fazer pedagógico, que por mais que a gente tente planejar da melhor maneira possível ou mais minuciosamente possível, os imprevistos vão acontecer, tá bom? Então, assim, o planejamento é essa espécie de organização prévia de algo, tá? No nosso caso, na nossa prática pedagógica. E esse planejamento, digamos que ele compreende o conjunto, em outras palavras, eu diria que planejamento é um conjunto onde os seus elementos são o plano de curso, o plano de aula, o plano escolar, o plano bimestral, o plano mensal, o plano trimestral, o plano semestral, tá certo? Então, vamos pensar que planejamento é aquela organização macro de outros elementos que compõem a nossa prática pedagógica. E por que isso é importante para a aula de música, né? Porque, como eu falei anteriormente, quanto mais a gente se organiza previamente, a gente tem uma possibilidade maior de alcançar um êxito, de ter um melhor rendimento na nossa prática pedagógica, que já é muito delicada, muito complexa, tá certo? Sobretudo na educação básica, que está sujeita a todos os outros elementos da nossa sociedade complexa. Então, planejamento, quando a gente fala assim, planejamento, estamos organizando, pensando em organizar previamente a nossa prática pedagógica, a nossa prática docente. E sendo o planejamento um conjunto, quais são esses elementos que o compõem? Tá? Aí eu citei aqui, são vários tipos, a depender da organização do seu trabalho. Mas eu citei aqui plano de curso, plano de aula, alguns chamam de plano escolar ou plano organizacional, plano mensal, plano da unidade, plano bimestral, plano trimestral. Então vamos lá. Sabendo que o planejamento é o conjunto, essas outras denominações que eu acabei de citar são os elementos desse conjunto, eu hoje vou focar no plano de curso. Bom, quando a gente fala plano de curso, estamos nos referindo àquele curso daquele ano letivo. No nosso caso, o curso da aula de música, o curso da aula de educação musical,
o curso da aula de iniciação musical, o curso do componente curricular música. Você pode pensar também esse curso em uma dimensão de 2 anos, de 3 anos, de um mês, 2 meses, um semestre. Mas o que eu quero dizer é que o plano de curso ele envolve todo o conjunto, toda a extensão daquele componente curricular que você vai ministrar em um determinado período. Tá certo? É super importante fazer essa distinção para que a gente se aproprie da linguagem, se aproprie, sobretudo, do conceito e, na prática, a gente facilite ou organize a nossa reflexão acerca do que vamos, de fato, executar na nossa atividade docente, tá bom? Então, o plano de curso ele vai constar, ele é um elemento do conjunto planejamento que se refere ao curso em sua toda extensão, tá bom? Então temos o curso do componente curricular matemática, temos o plano de curso de língua portuguesa, o plano de curso de história, de geografia, de educação física e temos o plano de curso da educação musical ou da aula de música ou de música. E aqui vale ressaltar que estamos pensando a música na dimensão de componente curricular, tá bom? Compondo a matriz curricular da escola, tal como os outros componentes ou disciplinas ou matérias, como habitualmente chamamos.